não é você fazer ter medo de Deus. O que o autor quer dizer aqui é que você não vai fazer trocas, mas ele não quer fazer você ter medo de se aproximar de Deus e reivindicar de Deus algo que ele já prometeu para você. Os irmãos entendem isso? Então eu e você, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos entrar em heresia e querer pegar um texto bíblico e forçar uma conclusão e querer prensar Deus na parede. Não. Mas eu também não posso deixar de entender que eu tenho direitos de filho. O filho do Orcelino, ele não tem que chegar para o Orcelino e perguntar para ele assim: eu posso abrir a geladeira para tomar um copo de água? Porque o Orcelino vai falar assim: a água que está na geladeira, ela não é minha, ela é nossa, você é filho, você tem direito de abrir a geladeira e tirar um copo de água. São dois extremos. Eu e você precisamos entender isso, porque a dificuldade hoje é fazer com que as pessoas entendam quem é Deus. E a visão que as pessoas têm de Deus normalmente, que é um Deus chicoteador, é um Deus malvado, porque nós crescemos ouvindo isso. As pessoas criam a imagem de Deus e do pastor. Olha, menino, se você continuar fazendo isso, eu vou ligar para o pastor. E quando ele chegar na igreja, ele vai correr para o pastor. Olha, você tem que fazer isso porque Deus está vendo. Não, nós temos que ensinar que Deus estabeleceu princípios. Deus não quebra os seus princípios. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é resultado da aliança, do compromisso, como eu disse aqui, e da nossa obediência à palavra dele. Deus nos criou para ter intimidade e relacionamento com ele. Mas isso não quer dizer que nós podemos pegar um texto bíblico, sair de um contexto e criar um pretexto e querer pôr Deus dentro de uma caixinha e falar: você tem que fazer. Não. Deus cumpre a parte dele quando eu cumpro a minha parte. Amém? Os irmãos entendem isso? Eu queria dar algumas definições para a palavra prosperidade, porque toda a lição fala de prosperidade. A minha prosperidade não vem por pressionar a Deus. E uma das terminologias para prosperidade é a habilidade de usar o poder para satisfazer, é a habilidade de usar o poder de Deus para satisfazer as minhas necessidades, as necessidades do homem, necessidades espirituais, emocionais, físicas, sociais e financeiras. O financeiro vem depois do espiritual. Então, quando eu falo de prosperidade, é a visão dos pregadores de prosperidade que é só chave, 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 como se Deus fosse chaveiro. Isso não quer dizer que Deus não nos abençoa, é promessa dele. Deus cuida de nós em todas as áreas. Deus cuida de nós. Agora, as definições estão aqui. São necessidades espirituais primeiro, depois emocionais, físicas, que é a nossa saúde, sociais e financeiras. Prosperidade é parte integral da vida. Prosperidade é parte integral da aliança de Deus com o homem. Eu não preciso pressionar Deus a fazer nada. Deus não trabalha sob pressão. Deus trabalha movido pela nossa fé. E o caminho que Deus usa para entregar todas as coisas a nós, é o mesmo caminho que leva a nossa fé e a nossa obediência a Deus. O caminho que sobe a fé e a obediência é o mesmo caminho que desce as bênçãos. A prosperidade, que não é só dinheiro, que não é só chave, que não é só viajar aos quatro cantos do mundo e pregar em todas as nações. Não é só isso. Deus tem muito mais. Amém? Alguém poderia ler o primeiro tópico, por favor? O número 1, barganha na Bíblia. O livro de Jó relata a história do patriarca que abençoou
Bíblia fala que ele era fiel? Ele era fiel. Agora você pode parar e talvez perguntar, mas por que Deus permitiu então que acontecesse tudo isso na vida dele? Porque Deus, a palavra fidelidade não quer dizer perfeição. Uma coisa é ser fiel, outra coisa é ser perfeito. Então Deus queria usar tudo isso para trabalhar um pouquinho na vida de Jó. Deus queria ensinar algumas coisas a Jó. E eu sei que algumas pessoas não concordam com isso. Mas se você for parar para analisar a vida dele, ele fazia sacrifícios antes de acontecer o problema. Eu vou sacrificar algo porque meus filhos, se eles fizerem algo, eu já sacrifiquei. Isso chama-se religiosidade. Isso é religiosidade, com certeza. Isso que ele falou muito interessante. Então, existe uma diferença de servir a Deus. A palavra temor, são duas linhas muito parecidas, temor e medo. A mesma definição para temor, tanto no hebraico quanto no grego, significa phobos ou fobia. Ou seja, eu só entendo se a Bíblia está falando de medo ou temor quando eu olho o contexto da história. Não existe definições diferentes para temor e medo. E é aí que está a questão. Eu não sirvo a Deus por medo, eu sirvo a Deus por temor. Se eu sirvo a Deus por temor, eu não preciso me chicotear. Eu não preciso acender velas. Eu vejo nessa palavra de Jó, que Deus quis dizer com isso, que hoje nós estamos aprendendo ainda com aquilo que aconteceu no passado. Porque não foi simplesmente para que Satanás veio para acusar, não foi só para querer responder Satanás. A realidade desse fato foi para que muitas vidas se convertessem através dessa palavra. E hoje nós estamos estudando ela. Com certeza, com certeza. E isso é tremendo, porque juntando aí nesses três pontos, o senhor, o pastor, e também Deus usa essa oportunidade para estampar para Satanás qual é o lugar dele. E qual é o poder maior, né? a soberania de Deus. A palavra dele está acima de todas. Todas as coisas. E o lindo que quando Jó entende, você pode ver que ele fala assim, peraí, eu ouvia falar, agora eu conheço. Uma coisa é ouvir falar e conhecer, outra coisa é Deus conhecer. Existe aí uma diferença. E quando ele entende isso, e Deus mostra a sua soberania, que Deus restitui tudo, Deus faz algo sobrenatural na vida dele, e ele fala algo lindo, algo que marca a história de Jó. Ele diz assim, mas ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. Aí está a diferença. Quando nós entendemos isso, então nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos barganhar com Deus. No início eu fiquei um pouco preocupado com a missão. Eu tenho que admitir. Oi? E nem pagar antecipado. E nem pagar antecipado, irmãos. Quando nós éramos religiosos, nós chicoteávamos o nosso corpo. Eu me dobrava sobre caroços de milhos e de feijão. Isso chama-se religiosidade. Essa é a resposta do homem para Deus. O homem tem três necessidades básicas. Uma delas é o relacionamento com Deus. E a resposta do homem é o quê? Às vezes o homem quer ser religioso, mas a resposta de Deus ao homem é um novo nascimento.